Olá pessoal, tudo bem? Finalmente nós chegamos aqui numa parte do curso que todo aluno adora, que é o cálculo estequiométrico. Mas fiquem tranquilos, vocês não precisam ter medo do cálculo estequiométrico, porque na verdade é algo bastante simples. Quando nós falamos de cálculo estequiométrico, nós podemos relacioná-lo com uma receita de bolo. Vamos imaginar, por exemplo, que nós sabemos, ou que a questão nos fornece, que nós precisamos de 3 ovos para preparar um bolo. Aí eu pergunto para vocês, quantos ovos nós precisaremos para preparar agora 2 bolos? Bom, se para preparar um bolo nós precisamos de 3 ovos, para preparar 2 bolos nós vamos precisar, é claro, de 6 ovos. Ah, mas professor, eu sei que no cálculo estequiométrico, às vezes nós sabemos a quantidade de moléculas e a questão nos pede em massa, em gramas. Como é que nós faremos para relacionar tudo isso? Vamos voltar aqui ao nosso exemplo. Agora vamos imaginar que a questão nos pergunte quantos gramas de ovos nós vamos precisar para preparar 2 bolos. E ela nos fornece, por exemplo, que cada ovo pesa 10 gramas. Então, pessoal, quantos gramas de ovos nós precisaremos para fazer 2 bolos, sabendo que para fazer um bolo eu preciso de 3 ovos e que cada ovo tem a massa igual a 10 gramas? Bom, se eu precisarei de 6 ovos, eu precisarei, é claro, de 60 gramas de ovos. Então, 6 ovos vezes 10 gramas, 60 gramas. Então, na verdade, o cálculo estequiométrico é sempre essa relação entre diferentes medidas e unidades. E isso vai ser bem tranquilo. Nós vamos utilizar como base de apoio aqui para fazer essas relações entre massa, volume, número de moléculas. Nós vamos utilizar sempre o nosso mol, que é uma quantidade fixa. Vamos à nossa aula, então? Então, pessoal, o que é o cálculo estequiométrico? O cálculo estequiométrico ou estequiometria vem do grego, então, essa palavra aqui, stoikeion, acredito que seja assim que se pronuncia, significa elemento e metron significa medição. Então é a medida dos elementos, é o cálculo das quantidades de reagentes e produtos das reações químicas. E não tem modo melhor de trabalhar com cálculo estequiométrico do que por meio de exemplos. Vamos ver aqui então um exemplo que nos diz o seguinte: o gás hidrogênio reage com o gás cloro formando o gás clorídrico. O primeiro passo para nós trabalharmos com o cálculo estequiométrico é sempre escrever a nossa equação química. Então nós temos que interpretar o que a questão nos fornece e a partir dali montar a equação, claro, se a equação já não for dada pela própria questão. Então, nesse caso, pessoal, olha só o que é que nós temos. Nós temos o gás hidrogênio reagindo com o gás cloro e formando o gás clorídrico. Como nós vimos, o primeiro passo para trabalhar com o cálculo estequiométrico é escrever a equação química. O gás hidrogênio nós conhecemos, é o H2. Então nós vamos ter o H2 gasoso, que vai reagir agora com o gás cloro. O gás cloro também tem fórmula Cl2. E isso vai produzir o gás clorídrico, que também é conhecido como ácido clorídrico, que é o HCl, também gasoso. Mas agora percebam que nós não temos a mesma quantidade de átomos antes e depois. Isso significa que nós temos que ir para o nosso segundo passo, que é balancear a equação. Esse passo, pessoal, é fundamental. A partir do balanceamento da equação, nós teremos a garantia de que nós vamos respeitar a lei ponderal de Proust, que nos fala sobre as proporções constantes. E a partir do balanceamento aqui dos índices estequiométricos, nós seremos capazes de saber muita coisa aqui sobre a nossa reação. Já já eu vou mostrar isso para vocês melhor. Vamos então balancear aqui a nossa reação. Olha só, nós temos 2 átomos de hidrogênio nos reagentes, temos que ter 2 também nos produtos. Vamos multiplicar aqui o HCl por 2. E agora nós temos também 2 átomos de cloro nos reagentes e 2 átomos de cloro nos produtos. O último passo agora para nós finalizarmos o nosso cálculo estequiométrico, depois do balanceamento, será simplesmente montar a regra de 3 com aquilo que a questão nos pede e aquilo que a questão nos fornece. Depois que nós balanceamos a nossa reação, nós simplesmente vamos montar uma regra de 3 relacionando os dados que foram fornecidos pela questão com aquilo que a questão está nos pedindo. Por exemplo, número de massa,
com o número de mols, número de moléculas com o número de massa, volume com o número de mols. Então nós podemos aqui fazer diversos tipos de relação. Sempre vai depender daquilo que foi fornecido pelo problema e também daquilo que foi perguntado. E fiquem tranquilos que nós veremos diversos exemplos de todos os tipos de relação possíveis. Então, pessoal, veja quanta coisa nós já podemos saber sobre a nossa reação somente conhecendo aqui os nossos coeficientes estequiométricos. Nesse nosso caso, nós podemos dizer que uma molécula de H2 reage com uma molécula do gás cloro, do Cl2, e vai produzir duas moléculas de HCl. Então, quando nós falamos aqui de moléculas, nós também podemos encontrar essa proporção a partir do balanceamento e dos índices estequiométricos que nós calculamos. Além disso, nós podemos pensar em mols, dizendo, por exemplo, que 1 mol de H2 reage com 1 mol de Cl2 e produz 2 mols de HCl. Então, nesse caso agora, nós estamos relacionando mols. Mas eu não sei que 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23? Então, arredondando aqui, nós podemos dizer que 6 vezes 10 a 23, ou 6,02 vezes 10 a 23, moléculas de H2 vão reagir com 6 vezes 10 a 23 moléculas do Cl2, produzindo 2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas aqui do HCl. Aqui nós estamos então falando do total de moléculas, pensando sempre em mols, porque eu tenho aqui, olha só, 1 mol multiplicando 6 vezes 10 a 23, que é a quantidade de moléculas que nós temos em 1 mol. Aqui a mesma coisa, sempre utilizando aqui os nossos índices estequiométricos, aqui também multiplicado por 1, portanto, já que eu tenho 1 mol de Cl2. E aqui nos nossos produtos nós teremos 2 mols de HCl, portanto 2 que multiplica 6 vezes 10 a 23 moléculas de HCl. Nós poderíamos ainda, pessoal, pensar no número de átomos. Olha só, em cada molécula eu não tenho 2 átomos de hidrogênio, então eu vou ter 2 mols de átomos de hidrogênio para cada mol de moléculas, e assim sucessivamente. Nós podemos falar em volume, já que os 3 aqui são gases, e nós sabemos que quando nós temos gases a uma pressão e uma temperatura constante, nós temos também uma proporção fixa em volumes. Por exemplo, eu sei que um volume de H2 reage sempre com um volume do Cl2 e vão produzir 2 volumes do HCl. Isso que nós vimos lá nas nossas leis volumétricas. Então, nós podemos também relacionar o volume quando nós falamos de gases que estão a uma pressão e uma temperatura iguais. E será que nós podemos também fazer relações com a massa? Podemos sim. Normalmente a questão vai nos dar as massas atômicas aqui dos elementos que estão participando da reação, ou então apresentará uma tabela periódica com essas massas. E aí, olha só, eu não sei agora aqui, uma molécula de H2 vai reagir com uma de Cl2 produzindo 2 moléculas de HCl, e eu sei que cada átomo de hidrogênio tem massa igual a 1. Como a nossa molécula é o H2, então eu vou multiplicar 2 vezes 1, eu vou ter aqui uma massa igual a 2 unidades de massa em cada molécula de H2. Se falarmos em mol, nós simplesmente mudamos isso para grama. Então aqui nós teremos 2 gramas de H2, já que nós temos 1 mol de H2, que vai reagir com 1 mol de Cl2. E qual é a massa do Cl2? Vamos calcular aqui. Então, nós sabemos aqui sobre o Cl2 que cada átomo de cloro tem massa 35,5. Então, nós vamos multiplicar 2 vezes 35,5 e vamos chegar aqui ao resultado de 71. 71 unidades de massa em cada molécula. Se nós falarmos em mol, nós simplesmente mudamos a unidade para grama. Então, como nós temos apenas 1 mol de Cl2, nós vamos aqui colocar 71 gramas de Cl2, que reagem aqui com 2 gramas de H2 e que vão produzir o quê? 2 HCl. Então, aqui, para o HCl, nós vamos ter uma massa molecular igual a 1, que corresponde à massa do hidrogênio, mais 35
36,5, que corresponde à massa do cloro. Isso é igual a 36,5, mas nós temos, olha só, 2 mols ou 2 moléculas de HCl. Então, nós teremos que multiplicar por 2. Aqui nós teremos, então, 2, que é o nosso coeficiente estequiométrico, já que nós teremos sempre a produção aqui de 2 mols de HCl, que vai multiplicar agora 36,5 gramas, que é a massa de 1 mol de HCl. Viram então, pessoal, quantas relações nós podemos fazer apenas conhecendo os coeficientes estequiométricos, apenas conhecendo aqui o balanceamento da nossa reação. Então é a partir disso que nós vamos montar as nossas regras de 3. Vamos começar então agora com um exemplo em que a questão vai nos fornecer as massas e também vai pedir uma certa massa que vai ser produzida. Então vamos ver esse primeiro exemplo em que a questão nos fornece a massa de reagentes e vai perguntar para nós qual a massa de produtos que será formada. Vamos ao nosso exemplo então. Então vejam a nossa questão, pessoal. O ácido fosfórico usado em refrigerantes do tipo cola e possível causador da osteoporose pode ser formado a partir da equação não balanceada. Então ele nos deu a equação e já nos adiantou que essa equação não está balanceada. E aí ele nos diz, partindo-se de 62 gramas do Ca3PO42, que é o fosfato de cálcio, e usando-se quantidade suficiente do ácido sulfúrico H2SO4, qual será em gramas a massa aproximada de H3PO4 obtida? Então ele quer aqui a massa do nosso ácido fosfórico H3PO4 e ele nos fornece as massas atômicas. Então lembrem-se, o primeiro passo é balancear a nossa reação. Vejam só que nós temos aqui nos reagentes 3 átomos de cálcio e nos produtos apenas 1. Vamos multiplicar então aqui por 3. Agora nós temos 3 átomos de cálcio dos dois lados. Veja que nós temos aqui um grupo sulfato, SO4, e aqui nós vamos ter então 3 grupos sulfatos. Vamos multiplicar agora o ácido sulfúrico, H2SO4, também por 3, e assim nós também chegamos aqui a 3 grupos sulfato. E com isso nós ficamos agora com 2 grupos fosfatos. Então PO4 aqui nós temos ele multiplicado por 2. Como nós temos também nos reagentes, PO4 multiplicado por 2. Aqui nós, então, balanceamos a nossa equação. Isso quer dizer que 1 mol do fosfato de cálcio vai reagir com 3 mols do H2SO4, do ácido sulfúrico, e vão produzir 2 mols de H3PO4, que é o ácido fosfórico, e também 3 mols do sulfato de cálcio, que é o CaSO4. Agora que nós já balanceamos a nossa reação, vamos para o último passo, que é montar a regra de 3. Pessoal, então nós sabemos aqui que ele quer que nós trabalhemos com 62 gramas do fosfato de cálcio. Então, nós sabemos o quê? Que 1 mol do Ca3PO4 2 vai produzir... Ele diz que nós teremos uma quantidade suficiente do H2SO4, então nós não precisamos nos preocupar com o H2SO4, porque ele vai estar aqui em quantidade suficiente na nossa reação, e ele quer a produção agora do H3PO4. Nós sabemos então que 1 mol do Ca3PO4 vão produzir 2 mols aqui do nosso ácido fosfórico. Então nós teremos a produção aqui de 2 mols do H3PO4. Mas ele quer que nós trabalhemos com a massa desses compostos. Ele nos diz que nós vamos ter 62 gramas do Ca3PO4. Vamos começar calculando qual é a massa de 1 mol, então, do fosfato de cálcio. Então, pessoal, vamos calcular aqui do lado a massa do fosfato de cálcio, que tem a seguinte fórmula, o Ca3PO4. Ele nos deu aqui a massa do cálcio, que é igual a 40. Então, nós teremos aqui 3 vezes 40. Vamos somar agora com 2 vezes a massa do fósforo. Cada fósforo tem massa 31. Então, 2 vezes 31. E vamos somar agora com 2 vezes 4, 8 vezes a massa do oxigênio. Aqui o nosso oxigênio tem massa igual a 16. Fazendo essa conta, 3 vezes 40
é 120, mais 2 vezes 31, que é 62, mais 8 vezes 16, que é 128. Fazendo essa soma aqui, nós chegaremos, é claro, a um total de 310 gramas por mol do fosfato de cálcio. Vamos agora calcular a massa molar do H3PO4, do ácido fosfórico. Então, nós sabemos que cada hidrogênio tem massa 1, então 3 vezes 1, mais o fósforo, que tem massa igual a 31, mais 4 vezes 16, que é a massa de cada oxigênio. Fazendo essa conta, nós vamos chegar aqui a um total de 98 gramas. Então, 1 mol do H3PO4 tem massa igual a 98 gramas, então nós temos aqui 98 gramas por mol. Vamos voltar então aqui na nossa regra de 3. 1 mol, então, do fosfato de cálcio, nós sabemos que tem massa igual a 310 gramas. Então, aqui, 310 gramas do fosfato de cálcio vão se relacionar com 2 mols. Então, aqui, 2 vezes, vamos multiplicar a massa de cada mol do ácido fosfórico do H3PO4, que nós acabamos de calcular, é igual a 98 gramas. Mas a questão nos diz que nós vamos partir de 62 gramas do fosfato de cálcio. Então, nós não teremos 1 mol de fosfato de cálcio, já que 1 mol tem massa 310 gramas. Nós teremos apenas 62 gramas do fosfato de cálcio. E a questão nos pergunta agora quantos gramas nós teremos aqui do H3PO4. Qual será a massa formada do H3PO4? Chegamos então numa regra de 3. Vai bastar nós fazermos a multiplicação cruzada para nós chegarmos ao resultado. Então nós teremos 310 que multiplica x. Isso vai ser igual então a 62 que multiplica 2. Isso nos dá 124 que multiplica 98. Fazendo essa continha então, nós teremos 124 vezes 98 dá 12.152, e vamos passar o 310 aqui dividido então por 310. Fazendo essa conta, 12.152 dividido por 310 nos dá um resultado de 39,2 gramas aproximadamente. Então aqui, olhando as nossas alternativas, a letra C traz 39, que é o valor mais próximo, então a letra C será o nosso gabarito. Pessoal, viram então que cálculo estequiométrico não tem segredo. É muito cuidado com a matemática básica e a interpretação do enunciado. Nós temos que ver o que é que a questão nos fornece e, é claro, montar a regra de 3 com aquilo que a questão nos está pedindo, sempre relacionando. Então aqui nós tínhamos o número de mols e nós precisávamos chegar na massa. A questão nos deu também a massa de reagentes que teria que produzir uma certa massa de produtos. E a partir disso, nós montamos aqui a nossa equação, sempre utilizando os nossos coeficientes estequiométricos que nós obtivemos no balanceamento da nossa reação. Então lembre-se, quando nós falamos de cálculo estequiométrico, o primeiro passo é escrever a reação química, o segundo passo, balancear a reação, e no terceiro passo, nós vamos montar a nossa regra de 3, relacionando aquilo que nos foi fornecido com o que a questão nos pede. Um forte abraço a todos. Na próxima aula nós veremos então mais casos de cálculo estequiométrico. Até lá!